Olá, me chamo Flaviane, tenho 22 anos, fui mãe aos 21, casei aos 19 e vim contar aqui pra vocês um pouquinho do meu relato de parto. Então, no dia 18 de julho de 2024, eu tive a minha filha, né, Heloísa, vou mostrar pra vocês algumas fotos durante o vídeo, e tive ela aqui em Salvador, no Hospital Roberto Santos, na maternidade do Roberto Santos, e eu vim contar pra vocês, assim, um pouco da minha experiência e como é que foi, né, esse dia tão importante, tão especial, assim, na minha vida. Acredito que quem esteja me vendo seja mamães e gestantes, né, pessoas que estão para ter o bebê ou estão gestantes para ter o seu filhinho. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou ser direta para poder falar logo e não ficar enrolando muito. 35 semanas, eu descobri que a Luísa era PIG, era um bebê PIG. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, já tinha visto uma pessoa falar sobre isso, né, que é um bebê pequeno para a idade gestacional. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo preocupação, achar que pode acontecer alguma coisa, comecei a pesquisar. E às 37 semanas eu fui pro Roberto Santos, porque pediu para eu ser acompanhada, né? Para eu ser acompanhada de acho que era de 15 em 15 semanas, para ver como é que estava o crescimento do bebê, se estava tudo certo com a placenta, né? Se estava recebendo oxigênio, cérebro, todo o corpinho dela. Então eu fui às 37 semanas, isso porque eu já tinha ido ao Roberto Santos umas 2 vezes, e escolhi fazer lá meu parto, mesmo que eu fosse. Eu fui encaminhada para o Ticila, né? Encaminhada não, na minha caderneta, o certo era ir para o Ticila Balbino. Mas eu preferi ir para o Roberto Santos, porque eu gostei de lá, preferi ir lá e orei para que seja lá e foi lá. Assim, demora muito o atendimento do Roberto Santos, muito mesmo. Mas, assim, é uma escolha, né? Você prefere ficar lá ou um lugar que você não se sinta tão confortável. Você tem que ficar onde você se sentir bem. E eu me senti bem lá, apesar da demora, muito mesmo. Tipo, você chega lá, eu cheguei lá umas 10 da manhã, e só fui me internar mesmo, era já de noite, 7 horas da noite. Almocei lá e tudo sozinha. Eu geralmente ia muito sozinha porque meu esposo trabalha, minha família toda trabalha, então eu fui só mesmo. E geralmente ia sempre só. Então, a médica, eu fiz a ultrassom, ela tava direitinho, e a médica pediu pra me internar. Porque geralmente com 37 semanas, um bebê pig, ela achou certo, mas também já pesquisei e vi que isso é recomendado, às 37 semanas, interromper, estando tudo bem com o bebê, e ter as 37. Porque o bebê ele não tá ganhando peso direito dentro da barriga. Eles não estavam ganhando peso adequado dentro da barriga. Então, é melhor sair para engordar fora da barriga. Assim ela me passou. Então, às 37 semanas eu fiquei no hospital, fui internado de noite, e às 7 horas da noite começou a induzir o meu parto. E isso tudo eu sozinha no Roberto Santos, informando meu esposo, né, que eu teria que ficar lá, informando a minha família. Foi uma surpresa, né, mas ao mesmo tempo eu sentia que seria naquele dia. Só que eu não tinha levado nada e não tinha feito a minha bolsa com as minhas coisas. Por isso é muito importante. Por mais que você goste de deixar as coisas para cima da hora, faça com antecedência, porque você pode ter o seu filho com 40 semanas, mas pode ter com 37, com 36. Então depende muito que você puder fazer para deixar as coisas adiantadas, organizadas, com antecedência, faça até para você se sentir em paz. Então, ele teve que vir para casa, né? Ele sai do trabalho às 6 da noite, perto até onde eu estava, no Roberto Santos, ele trabalha ali próximo na Lemos, e veio para casa para arrumar as coisas ainda, para ajeitar minhas coisas, cobertor, um travesseiro, para depois pegar as coisas dele, né? Pegar um Uber para ir para lá. Já de noite, eu já estava lá esperando ele. Então, ele chegou já de noite, eu já estava internada, fiquei com uma roupa mesmo, não botei, porque não tinha roupão ainda, não tinham trazido roupão, disse que estava em falta, que ia providenciar. Então, fiquei com a minha roupa, quando ele chegou, eu tomei um banho. O local onde você fica no Roberto Santos é como se fosse uma salinha pequena, mas não é pequenininha, é uma salinha que comporta uma maca, né, confortável, porque você pode ter o bebê, se for parto normal, você vai ter lá. Tem a cadeira, peraí que tá uma zoada retada aqui. Como eu estava dizendo, se for normal, você vai ficar lá mesmo. E tem uma cadeira para acompanhante, tem tipo assim, uma mesinha pequena. Na verdade, só um gabinetezinho. Aí não sei explicar, gente. É um armáriozinho pequeno, de uma porta só. E esse armário tem um espaço que vira tipo uma mesinha. Suspende, fica para baixo. Aí ele suspende e fica como se fosse uma mesinha. Pra você tomar seu café ou apoiar para fazer alguma coisa, né? A maca que você tem uma escadinha para você descer. E tinha tipo um cavalinho, não sei explicar. Vou tentar achar a foto dessas coisas pra botar aqui. Pra você fazer exercício, caso você queira fazer exercício, mas você pode ficar à vontade, tudo lá. As médicas, as enfermeiras, as responsáveis, né, pelo seu cuidado, são todas educadas, pelo menos o turno que eu peguei, todo mundo era educado. Constantemente entra a gente na sala onde você tá, né, pra ver sua pressão, pra ver seus batimentos, pra ver o bebê, né, pra fazer cardiotoco, pra ver como é que tá o bebê, os batimentos do bebê.
você sempre recebe a alimentação, e eu gostei muito da alimentação do Roberto Santos. Vou falar isso no próximo take aqui, peraí. Então, eu tomei um banho quando ele chegou, ele levou todas as minhas coisas. Lá faz um pouco de frio, então é bom levar um cobertor seu, e não tem travesseiro, então foi bom ter levado o meu travesseiro, porque eu não sei dormir sem travesseiro, ia ser o caos. É, é isso. A gente fica lá, eu fui recebendo. Eu já cheguei à noite, então a comida já tinha passado, a janta já tinha passado, eu tava morrendo de fome. E eu acho que eu comprei o quê? Um Subway. Foi, eu comprei um Subway, 2 Subways, aí eu comi escondido, não pode fazer isso lá. Comi escondido e o outro eu guardei pra meu esposo tomar café de manhã. Porque ele é chato e não come comida direito, então nada que dava lá para os visitantes ele comia. E não é comida ruim, não, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre a parte da comida, né, do Roberto Santos. Falando um pouco mais sobre a indução, eu comecei a indução à meia-noite, e são comprimidos colocados dentro da região genitália da gente, são colocadas lá dentro. Não é no iniciozinho, não, é lá dentro do colo do útero, então é bem desconfortável para colocar. Que eu me lembro, foram ao todo 6 comprimidos, se eu não me engano. E esses 6 comprimidos foram colocados de 6 em 6 horas, ou foi 4 horas, eu não vou lembrar agora, mas é tudo para ver se você vai conseguir dilatar, né? Esse comprimido induz e ajuda você a dilatar. Você vai começar a sentir um pouco de contração para você ter dilatação, que foi o meu caso. Então eu comecei a sentir contração aos poucos, não foram contrações fortes. Contrações para mim foram fracas, foram suportáveis, vinham e voltavam. Eram dorzinhas chatas, mas eu sempre tomava um banhozinho quente que tem no banheiro de baixo. É um banheiro compartilhado, mas um banheiro com água quente, simples, né? E é isso. Comecei a dilatar, eu cheguei a dilatar até 5 centímetros. Eu pensei até em desistir antes, porque eu não queria ficar esperando pra ver se ia dilatar. Eu fiquei na dúvida, porque lá eu tinha essa escolha, porque eu não estava já em trabalho de parto, né? Eu cheguei com 37 semanas, não estava em trabalho de parto, eu fui induzida para começar. Então, eu pude escolher se seria normal, se seria cesárea. Mas a médica sempre me orientou, espera mais um pouquinho e tudo. Mas acabou, enfim, vou continuar falando, vocês vão entender. E foi isso, eu tomei todos os comprimidos, acho que faltou talvez um só, não me lembro agora, acho que faltou um só comprimido tomar. Mas eu só cheguei a 5 centímetros, e constantemente os médicos eles estão ali entrando para fazer o cardiotoco no bebê justamente para saber se está tudo bem, porque você está dilatando, eu não me lembro, mas eu acho que eu estava perdendo líquido aos poucos. Minha bolsa não estourou assim de vez, né? Mas acho que aos poucos eu estava perdendo líquido, porque eu usei aquela calcinha absorvente e eu lembro que ela sempre saía bem, sempre estava bem molhada. E não era um molhado normal, era um molhado diferente, um molhado como se fosse uma água, né? Um negócio estranho, um líquidozinho, né? Então, era aos poucos, não foi um jorrado, né? Da água toda assim no chão, não tive essa experiência. Assim, como é no hospital, como eu te falei, você tem ali livre acesso, eu fiquei andando toda hora, até para ajudar também a dilatar, fiquei andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu não durmo bem fora de casa, então eu não dormi direito. Tava sempre ali, andando, olhando, ouvindo as pessoas, também as coisas muito perto uma da outra. Tinha uma gestante do meu lado, tendo trabalho de parto normal, uma gritaria. Enfim, você não dorme direito, não. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Porque ali é uma área meio que compartilhada. Você tem o seu espaço sozinha, climatizado, tudo direitinho, mas você está compartilhando com um espaço em geral com outras gestantes e mães. Então, você está ali sempre vendo, né? Enquanto você não estiver em trabalho de parto ativo, você vai estar ali livre, à vontade. Os médicos estão sempre falando com você, você tem acesso aos enfermeiros, os médicos têm um horário, né? Que eles vão estar ali sempre vendo. Venham assim, cada especialidade eles entram na sua sala, na sua salinha, né? Vem a médica, vem a enfermeira, depois quando o bebê nasce vem a pediatra, enfim, depois eu vou falar sobre isso. E em questão de alimentação antes de eu ter meu bebê. Como eu fiquei o quê? Digamos que à noite, o início da manhã. Foi, porque não chegou a ser, acho que nem um dia que eu fiquei tomando a indução. Então acho que não é 6 horas não, gente, acho que foi 4 em 4, não me lembro mesmo. Mas eu fiquei da noite, né, comecei a tomar meia-noite. Fiquei no outro dia, eu acho o dia inteiro. Acho que foi isso. Eu acho, não me lembro, gente, tá difícil. Só sei que eu tive a Luísa às 10h23 da manhã, do dia 18. Eu vou ter que dar uma conferida depois, quando foi que eu me internei, pra ter noção quando foi que quantas horas eu fiquei no hospital, ou não, quantos dias eu fiquei, tipo, antes de ter ela, né? Mas, enfim, como foi a alimentação antes de ter ela? Como eu falei, quando eu cheguei, já tinha passado o horário, mas a alimentação no Roberto Santos é muito boa. É um café da manhã, que eu lembro eram 5 refeições. Era café da manhã, depois vinha tipo um lanche, vinha um almoço, vinha assim, um lanche da tarde, vinha mais alguma coisinha, depois a janta, algo assim. Se não foi 6, era 5 refeições, mas menos de 5 refeições no dia não era.
E eram refeições boas, assim, não é nada sem sal, nada sem gosto, não. Até um almoço simples, tipo feijão, arroz, macarrão, frango, carne, uma salada simples, suco. O café da manhã, você podia escolher café ou suco. Vinha fruta, no café da manhã vinha fruta, vinha pão, vinha... A fruta às vezes era uma fruta tipo batata doce, banana da terra, vinha às vezes outras frutas como melão, melancia. Isso tudo junto, né? Não era tipo em vários horários diferentes. Vinha fruta, vinha suco ou café, vinha pão e às vezes vinha também tipo mingau, musa, enfim, vinha várias coisas só no café. Às vezes vinha manteiguinha, vinha queijo às vezes, vinha frango às vezes. Enfim, é uma coisa assim que não dá pra passar fome, não. Eu não acho que dê pra passar fome assim, não. Só se você tiver uma fome assim enorme pra você tá ali que é desesperada pra comer alguma coisa, né? Mas eu não passei fome lá de jeito nenhum. Meu esposo que passou, né? Porque não come nada direito. Mas enfim. Então, assim, questão de alimentação lá, pro acompanhante e pra gente, é muito tranquilo, é muito bom. Chega tudo direitinho, no horário certo, chega cedo, inclusive. Elas passam, né, por todo o prédio da parte da maternidade, né? Tanto as que estão para ter o bebê, quanto as que já estão lá em cima na enfermaria, que já tiveram seu bebê. Enfim, não tenho o que reclamar quanto a isso, não tenho o que reclamar mesmo. Não passei fome. Assim, dá vontade de comer umas besteiras, mas não tem como, né, gente? Tem que esperar um pouquinho, passar uns dias, ter o bebê, claro. Então, assim, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque lá não é pão com manteiga. E eu tinha muito medo quanto a isso, porque eu vinha relatos de pessoas falando, a alimentação de tal lugar não era bom e dava só, não dava para acompanhante, ou dava, enfim, eu não sabia, eu não tinha essa certeza e não tive relato nenhum de pessoas que falou como era. Minha mãe, que me teve lá também, né, há 22 anos atrás, falou também que era dessa forma, a alimentação, ela nem queria sair de lá, porque tava comendo tão bem. Mas eu realmente não tenho o que reclamar. A alimentação do Roberto Santos, não tenho o que reclamar. É bastante coisa. E assim, dá pra satisfazer tranquilo você e o seu acompanhante, né? Eu fiquei ao todo 5 dias no hospital, então assim, eu tive uma pequena experiência, né? Pra saber um pouco como é que foi e se foi ruim ou não. Passando agora pro momento de parto. O que é que aconteceu? Eu dilatei 5 centímetros. E se fosse da vontade de Deus ter normal, eu teria, porque já tô em 5, né? Pra 10, falta mais 5, é 9, não me lembro agora. Falta só 5 centímetros, então não deve demorar mais. Iria esperar. Só que no exame de cardiotoco, ou vizinhos que fazem zoada aqui, viu? No exame de cardiotoco, o médico detectou que os batimentos dela estavam desacelerando. E aí eu tive uma cesárea de emergência. Não foi uma cesárea normal, foi uma cesárea de emergência, foi um corre-corre. As enfermeiras, bota roupa, toma banho aí pra ficar. E eu tinha tomado café, nem pode tomar café, fazer cesárea tomar café, mas no meu caso foi de emergência, então tinha que ser feito. Tinha que tirar ela logo pra não acabar entrando em sofrimento fetal. Ela não estava, mas poderia entrar em sofrimento fetal. E eu não sei o porquê, não sei se o líquido tava baixando e aí tava pouco líquido na bolsa, ou se tinha algum cordão em volta do pescoço. Eu não sei mesmo até hoje, sabe? Aquela loucura que às vezes você não para pra raciocinar direito, então você não sabe direito por que que aconteceu. E aí, aquela agonia, pega a cadeira de roda, bota, você tem que se preparar, né? Elas botam aquela touca no pé, bota a touca na sua cabeça, você tem que botar o roupão, ficar sem nada por baixo, tem que tomar um banho antes, fazer xixi. Então, é aquela agonia, né? O seu acompanhante entra depois, aí você vai para a sala de parto. É uma sensação muito estranha, né? Porque é uma sala de cirurgia bem grande, bem grandona mesmo. São vários profissionais, anestesista, as dois cirurgiãos que fazem parte para tirar o bebê, tem a médica que ajuda depois que o bebê nasce, botando no peito para poder mamar, faz os procedimentos. Tem uma médica que fica, tipo assim, a prontidão, você fica sempre sendo acompanhada, né? Os seus batimentos, você fica com o braço assim aberto. Eles estão sempre conferindo seus batimentos, conferindo suas sinais vitais e para você não ter nenhuma reação, até com anestesia. Enfim, a Luísa acordou aqui. Ela acordou, tá aqui, daqui a pouco ela chega aqui perto de mim. Veio, amor. Então foi uma cesárea de emergência. E aí você se sente assim. Tem que ter oração, porque você sente, você fica entregue aos médicos e você não tem controle de absolutamente nada, né? Você fica nua lá, só com a roupa assim um pouco por cima, o roupão, né? Mas embaixo é aberto, porque o roupão ele é aberto. Aí meu perna tá doendo, sentar um pouquinho. E o médico ele bota anestesia, a hack, né, em você. E em contrário do que as pessoas dizem, a hack não dói muito. É como se fosse, gente, uma injeção, só que na parte da coluna. Então você fica preocupada, né? Você não pode ficar tendo movimentos bruscos. Você fica. É... Você. Toda descabelada. Você não pode ter movimentos bruscos.
Então você fica inclinada, assim, meio curvada, né? Inclinada. E o médico vai te orientar tudo na hora lá, tal. Não se mexe, enfim. Vai orientar tudo. E a dor que você sente por aplicação da hack não é uma dor, assim, insuportável. Não é uma dor insuportável. Não é uma dor insuportável que você não consiga aguentar. Não, é uma dor, assim, de uma picada de uma agulha, né? Nas suas costas. Você sente um pouquinho, assim, rápido, bem rapidamente o líquido e tal. Mas depois, pronto. Passou assim. É coisa de segundos. E aí a médica pede, desce logo, assim, ela falou pra mim, né? Desce logo pra você se ajeitar na maca, pra você ficar com a parte certa, porque o seu corpo, da cintura pra baixo, o seu corpo paralisa, cintura não, né? Acho que é do peito pra baixo, paralisa completamente. Você para de sentir e não consegue mais ter o controle, né? Do seu corpo. Ela pede pra descer rápido, foi o que falou pra mim na hora de descer rápido. Depois da anestesia, que eles voltaram a sonda, porque você não consegue fazer xixi, não consegue fazer xixi e nem cocô, né? Por horas. Por isso que você não pode comer antes de fazer a cirurgia. Mas eu acho que também por conta que, né? Na hora que vai tirar o bebê. Mas tá tudo certo, não tive nenhum acidente desse tipo. Como é que chama? A sonda que botam na gente não dói. Não é, até porque você tá com anestesia. Agora eu não me lembro se botou antes ou depois. Mas enfim, se botou antes ou depois eu não senti quase nada. Foi uma coisa assim, simples. Não é muito dolorida, nem um pouquinho mesmo. É coisa besta mesmo, enfim. É um pouco assim estranho, né? Porque você não tá fazendo xixi, mas o xixi tá saindo ali de você aos poucos através da sonda. Mas não é nada que incomode tanto assim, não. E, enfim, depois você tá ali aberta na sala de cirurgia, à mercê dos médicos. Não é uma coisa que demora muito, é uma coisa que demorou o quê? Meia hora, talvez? São 7 camadas, né? Como vocês devem saber, 7 camadas pra abrir a barriga na cesárea. E a única coisa que você fica ali é meio. Fiquei meio grog, porque eu acho que tem morfina na anestesia. Você fica um pouco grog. E você fica assim, sentindo um cheirinho de carne assando, porque eles estão ali abrindo e usando tipo, acho que é cauterizador, não sei, para abrir, enfim. Você sente um pouquinho de cheirinho de carne, os médicos ficam ali conversando coisas nada a ver, ficam ali falando coisas sobre a vida deles. Eu fiquei assim, buscando ficar relaxada, sabe? Deitada, fechar o olho pra tentar relaxar mesmo. A única coisa que você sente, né, é a mão deles, é o peso ali pra tirar o bebê de dentro, pra depois ajeitar, né, costurar lá por dentro. Você sente assim, a pressão, sentiu empurrar, mas dor, nenhuma dor você sente, nenhuma dor você sente. Depois que a anestesia pega, nenhuma dor você consegue sentir na sua barriga. Enfim, pronto. A Luísa nasceu às 10h23 da manhã. E não falei, mas Iago ele chegou um pouquinho de tempo depois, pouco tempinho depois mesmo. E botou a roupa necessária, né, pra proteger. A roupa necessária pra proteger. Que o espaço, acho que é, né, como é que chama, meu Deus? É um espaço. Esqueci, gente. Que é, né, esterilizado, né? Que é esterilizado. Tá, pronto. Então, ele tem que estar devidamente com a roupa adequada. Heloísa nasceu às 10h23 da manhã e Heloísa não chorou. Dizendo Iago, porque eu não vi, eu não vi logo assim de cara, e eu fiquei, sei lá, não queria levantar a cabeça, eu fiquei com medo de se eu levantar essa cabeça eu veria meu corpo, minha barriga aberta, mas não tem nada a ver, porque tem um pano que fica por cima. E Iago disse que ela tava meio, tipo assim, estatalada, né? Tipo assim, não sei como é que tava o rosto dela, mas enfim, ela não chorou. Porque disse que ela tinha engolido um pouco de líquido amniótico, né? Que é o líquido da barriga. Luísa. E ela fez o procedimento, acho que pra sugar, algo assim. Depois ela chorou um pouquinho. Luísa, toma aqui. Chorou um pouquinho, mas nada demais também. Não foi aquele choro. Por isso que quando ela chorava, quando ela era novinha, eu ficava assim, oh meu Deus, eu fofa, por que eu não ouvi? Ela vem pra cá, venha. Vai quebrar a porta? Toma. E é isso. Eu não sei se não podia, me perguntei. Como eu falei, foi uma coisa de emergência mesmo. A gente não tava nem esperando, nem preparado pra nada. Mas Iago não cortou o cordão umbilical, né? Depois ele só viu, assim, aí ficou perto, olhando, tirou foto. E depois pegaram e botaram a Heloísa assim perto de mim, pra eu ver, mas eu não tirei foto. Porque eu não tava assim, não tinha me preparado pra parto cesárea direito, não tinha me preparado. Porque é importante vocês se prepararem pros dois, pesquisarem sobre os dois, pra você ficar calma. Quanto mais você conhece, sabe, você vai ficar calma. E a melhor coisa que você pode fazer é manter a mente aberta e saber o que pode acontecer e o que não pode acontecer, pra você não ter muito nervoso, não ficar super preocupado lá na hora e acabar dando assim, né, tendo alguma complicação. Porque eu acho que o melhor que a gente pode fazer pro nosso parto dar certo é pesquisar bastante, manter a calma, orar, se preparar fisicamente, mentalmente, para poder esse momento ser tranquilo.
Não é fácil, mas para ser mais tranquilo. Então, ele não acordou, não cortou o cordão umbilical, tirou foto, depois voltaram a Heloísa pra mamar, né? Coisa tão interessante, né? Eu não tinha saído o colostro do meu peito. Uma pessoa até falou assim, será que você vai ter leite? Mas eu sabia que eu ia ter, né? Eu creio em Deus, eu sabia que eu ia ter. E no mesmo dia que a Luísa nasceu, meu leite desceu. Ela mamou meu peito, né? Depois que a gente foi. Depois que eles tiraram a roupa, né? Inclusive, uma parte super desconfortável que eu me lembro até hoje, que é a hora que acaba a cirurgia, né? Eles trocam a sua roupa. E aí você fica totalmente nua, meu Deus. Coisa horrível. Eu fiquei totalmente nua. O médico, o homem, até tem homens e mulheres na sala, todo mundo. Tá bagunçando aqui a criança. E você troca de roupa, você vai pro quarto. Tipo o quarto onde você estava, mas aí tinham colocado outra pessoa, então eu fiquei em outro quarto. Tudo bem. Fui pro outro quarto, não podia comer, acho que por 24 horas, ou foi 12 horas, não me lembro. Então ficou lá acumulando um monte de refeição lá no quarto, ficou acumulando. E a água não comia, ficou acumulando a minha e a dele. E a Heloísa lá comigo, a enfermeira, enfermeira provavelmente, que arrumou a Heloísa. A primeira troca eu dei a ela levou, arrumou a Heloísa e trouxe pra gente já arrumado. Porque acho que eles fazem procedimento, não sei, não perguntei. Mas deu tudo certo, né? Quem trocou minha filha não, deu tudo certo. Trouxeram pra mim, aí ela mamou um pouquinho e ficou lá, no becinho que o hospital mesmo te dá. Esse becinho você tem que colocar um paninho por cima, porque é como se fosse assim, né? É um becinho alto, de acrílico grosso, acho que é acrílico que chama, transparente. E um colchãozinho fino dentro desse berço, com material que você pode, né, passar um álcoolzinho e botar um pano por cima. E ela ficou lá a maior parte do tempo, descansando, dormindo. Acordava, mamava, botava a dormir. Acordava, mamava, botava a dormir. Isso. E aí a gente esperou liberarem a área pra enfermaria. E isso, Heloísa nasceu às 10h23, eu só fui pra enfermaria às, sei lá, da noite, não sei quanto da noite. Que eu achei, né, da enfermaria. É uma sala simples, assim, não é. A cama é um pouco desconfortável, minha cama tava um pouquinho quebrada, mas eu também não sabia direito ajustar, porque você tem como ajustar pra subir a parte da cabeceira e pra deixar mais alta ou mais baixa. Eu não sabia ajustar direito, aí ficou um pouco desconfortável, mas eu não dormi mesmo, então falei. E é isso, e eu comecei a. Aconteceu uma seguinte questão, né? Que o leite desce. Lá, quando o seu bebê nasce, começa a vir novos acompanhantes, não, novos profissionais para poder te acompanhar. Que vai ser a pediatra, a obstetra, tem a fisioterapeuta que chama, acho que é assim, que ela vai ver como é que tá a sua filha, ela vai ver só mais você, vai ver sua filha, como é que tá os sinais vitais dela, vai ver você, vai dar suas medicações, né, pra dor, medicação, e assim, maravilhoso, né, pra mal, depois da cesárea é maravilhoso, não sente nada. E você vai tomar as medicações, a fisioterapeuta faz um acompanhamento com você pra caminhar, quer dizer, comigo não teve, né, mas é uma coisa que deveria ter tido, mas tem com outras mães. E, enfim, obstetra, ver como é que tá os seus pontos, ver se você tá sentindo alguma dor, vai apertando. É bom também você caminhar para ajudar nas gases, beber bastante líquido. Lá tem um bebedouro com água gelada natural, não dentro da sala, mas no corredor. E os enfermeiros ficam de plantão, né? Claro que vai trocando, ficam de plantão. É acessível para você falar quando precisar, para você ter atendimento quando precisar. Eu vou estar com um cocô aqui fedorento, eu vou tirar já, trocar. Enfim, ela nasceu desse jeito, né? Como eu falei pra vocês. Era bem magrinha, meu Deus, a Velosa não tinha gordura nenhuma na pele. Nenhuma, minha pele, até hoje não tem muita, né? Vocês estão vendo aqui. Mas era muito, muito pequena, muito magrinha. Nasceu com 45 centímetros e nasceu com 2,5 kg. 37 semanas, né? E era bem magrinha, magrinha. Até hoje é meio-dia. Hoje tá com. Deve estar com 7 kg e fração. Mas peraí que eu depois, a moça me orientou, mas eu não quis ir logo de início, porque eu achei que não ia acontecer isso. Mas no dia seguinte, meu peito empedrou muito. É assim, duro mesmo, que você sente parecendo que é pedra, porque é o leite, né? Muito leite e pouca saída. Ela orientou a extrair, você sozinho, ou então com a bomba. Ela orientou. Mas eu não fiz nenhum nem outro. Não consegui apertar direito, eu também tava tão cansada, sono, junta tudo, né? O cansaço, a pressão pra poder amamentar a sua filha, o cansaço, o peito doendo, um incômodo da cesárea é uma dor, mas é uma dor suportável, né? Que você sente, mas junta tudo. E aí, você há dias, você já os dias passando, você no hospital, você querendo ir pra casa, começa a ficar difícil, né? Cansativo e difícil ficar lá. Então, eu fui logo no dia seguinte no banco de leite e assim o alívio é imediato. Imediato você extrair, né? Com a bomba elétrica que lá tem, você sente logo. Eu enchi 2 vasilhas de 200 ml, enchi duas, assim, rapidinho, com a bomba automática de lá, enchi rápido no leite. Bem grosso, assim, porque eram os primeiros leites, né? Isso me ajudou muito, eu senti menos dor e eu consegui amamentar a Luísa melhor, né?
O meu peito feria um pouquinho, mas não foi muito, mas feriu. E incomodava quando encostava na roupa. Por isso que é importante levar aquela rosquinha. Porque pode acabar, se você ficar uns dias a mais no hospital e você ficar lá, você precisa ter suas coisinhas, né? Pra ser mais fácil a pessoa ir pra casa, pra depois voltar. Enfim. Então eu extraí o leite e aí melhorou. Eu fiquei uns 7 dias com a dor mais chata da cesárea, né? Querendo toda hora tomar remédio pra melhorar, toda hora tomar remédio pra melhorar, enfim. Depois de uns 2 dias eu já não era mais paciente, já estava de alta, mas a minha filha não, né? Tinha que esperar. Então, assim, eles não tinham obrigação de me dar, depois de uns dias que eu tinha ficado lá, não tinha obrigação de me dar mais remédio. Eu tinha que comprar meu próprio remédio, Luftal, para os gases, para dor, paracetamol, pererê. Então aí ficou um pouco mais difícil, a gente teve que ir na farmácia comprar, de acordo com a receita que eles mesmos dão. E a Heloísa ficou lá, né? Eu fiquei com ela, claro, não pode sair sem a, né? Não daria pra sair sem minha filha. Então eu fiquei lá também, mas eu já estava de alta. Enfim, até cheguei a descer para tomar medicação, porque eu tava sentindo dor, eu tive que descer pra emergência da maternidade pra fazer, tipo assim, uma ficha nova. Não, ficha não. Eu desci pra maternidade, pra área da emergência da maternidade pra lá. Minha filha. Pra lá tomar medicação, pra depois de tomar medicação subir. Esse tempo todo ela ficou lá em cima com minha mãe, que eu lembro esse dia que ela ficou com minha mãe. E aí eu recebia visitas, assim, se eu não tivesse tão cansada, mentalmente, tão cansada, sentindo a dor, né, da cesárea, por mais que não era uma dor insuportável, mas junta a dor da cesárea, junta o cansaço, junta a pressão, junta a amamentação. Se não fosse tudo isso, eu acho que seria até mais leve, mas também aprendizado. Foi um aprendizado pra mim, essa, esse meu parto, foi um aprendizado muito grande. Eu poderia ter feito coisas que me ajudariam a ficar melhor, né? Ter tirado um tempo pra assistir uma série, porque Loisa não era um bebê assim, que ficava chorando o tempo todo, não era. Ela chorava um pouquinho, mamava, voltava a dormir. Eu não busquei descansar quando ela dormia, ficava no celular. Quando eu poderia tirar um tempo pra poder assistir uma série, ouvir uma música. Mas enfim, não foi de todo ruim, não. Eu recebi visitas da minha família, meu pai trazia lanchinho pra mim, trazia Nescau, trazia suco, trazia biscoito, trouxe até lanche também. Minha mãe também ia pra lá me visitar, meu pai e minha mãe, foi a minha sogra, as duas irmãs da minha sogra foram me visitar. Eu podia receber visita, né? Lá podia receber. E eles ficavam lá um tempão, a gente ficava lá conversando. A pessoa que ficava perto de mim, né, a outra gestante, a gente ficava fazendo amizade. Inclusive, graças a Deus, a gente pôde ajudar ela, porque ela veio do interior. A acompanhante dela teve que voltar, ela ficou aqui sozinha. Ela tava sem roupa pro bebê dela, tava sem roupa nenhuma. E aí a gente pegou, levou pra casa, minha sogra levou, lavou. E aí a gente pegou, mandou o Uber, levou minha sogra até lá e levou as roupas pra ela e umas outras coisas que ela pediu. Que ela não tinha ninguém aqui, assim, que pudesse ajudar. Iam mandar dinheiro pra ela comprar, mas quem ia comprar pra ela não tinha que comprar, então a gente conseguiu ajudar, né? Deus faz tudo perfeito. A gente fazia, conversava e dava risada, brincava, enfim, foi legal em partes e difícil em outras partes. Mas eu não achei ruim, não. Eu teria feito coisas diferentes, mas assim, né? Tudo é um aprendizado, como eu falei. O que eu teria feito diferente é ter pensado em me cuidar também. Descansado quando era pra descansar, dormido um pouco, assistido uma série, né? Relaxado a mente um pouco quando pudesse, não me cobrasse tanto. Tivesse ido no banco de leite quando era pra ter ido, para o meu peito não encher tanto. Enfim, eu já tava ficando louca naquele hospital, já tinha uns 5 dias lá. A janela era bem grandona, e dava pra ver onde minha avó morava, dava pra ver a igreja onde eu vou, né, Igreja Universal, dava pra ver, assim, um pouquinho, né, as áreas que a gente conhecia. E eu já doida pra ir pra casa, já cansada, não aguentando mais, orando pra sair logo dali. Porque a gente quer ir pra casa, né, pra se sentir confortável, pra descansar mais, pra dar um aconchego da nossa casa, da nossa família. Enfim, deu tudo certo. Depois de, acho que foi 5 dias, eu tive alta, minha filha teve alta, porque ela já tinha ganhado peso suficiente, e cada dia era uma vitória, né? A luta para poder amamentar era justamente porque ela nasceu baixo peso e ainda perdeu muito peso e precisava recuperar para poder até sair de lá. Então a luta ali para amamentar ali, toda hora minha mãe me ajudava pra botar a luz no meu peito pra ela mamar, e era toda hora aquela cobrança porque tinha que mamar mesmo pra ela engordar. No final deu certo, né? Cada dia era uma vitória, né? Quando ela ganhava 30 gramas, 50 gramas era uma vitória, mas também ela perdia, ganhava e perdia, enfim. Cada dia que ela ganhava era um sentimento de vitória mesmo, por ela estar engordando, para poder a gente poder sair de lá e para ela também estar bem e saudável, né? E aí a icterícia foi baixando, foi tomando banho de luz, é bem chato banho de luz, porque ela tem que ficar só de fralda, não pode ficar com roupa, tem que ficar com a venda nos olhos, porque aquela luz é uma luz forte que faz mal aos olhos. Ela não gostava, queria ficar toda hora tirando a venda dos olhos. É ruim você ver o seu filho ali, né, ao frio, sem roupa.
tomando aquele banho de luz. É um banho de luz, essa luz é um pouco quente, né? Mas enfim, a gente fica mal vendo isso, vendo nosso filho assim. Então foram dias difíceis, assim, em partes e bons em outras partes, mas no final deu tudo certo. E é isso, né? No final deu tudo certo. A gente foi pra casa numa quarta-feira. Assim, foi uma coisa assim até meio desorganizada, porque assim, eu já tinha já tinha uns dias assim que eu tava cheia já de ficar no hospital. Eu usei, tipo assim, eu planejei, sair arrumada, me arrumar, botar uma roupa, mas foi algo assim tão assim inesperado, você vai ter alta agora. E eles já mandam logo tu ir embora, já que tu logo vai embora, porque tem outra gestante pra subir, né? Tem já outra mãe pra subir no lugar. E uma outra coisa também, esqueci de falar, na sala você não consegue também descansar direito, porque toda hora entra alguém. Toda hora entra uma médica, uma enfermeira pra tirar medicamento, pra ver o bebê, pra dar comida. Então, assim, toda hora uma abre porta, abre porta. A porta pode ficar fechada e a luz apagada. Mas elas sempre entram, né? Liga a luz pra poder ver como é que tá. Enfim, você não consegue relaxar e dormir direito, não. Só se tiver um sono pesado. Mas é isso. Aí depois que você tá o bebê, você ganha alta, né? Você pode ir pra casa, tranquilo. A enfermeira te acompanha até a hora de você tá na saída. Tem que estar com a pulseira você e seu filho. Senão não sai. Você pode se ajeitar, né? Ajeitar o bebê. A Heloísa também, tão magrinha, a roupa não deu nela, ficou parecendo um saquinho de batata, a roupa de. A sair da maternidade que eu ganhei, né? Os colegas Anderson e Ruth. Não deu nela porque ela é bem magrinha. Então foi isso, né? No final deu tudo certo, a gente veio pra casa depois de uns 3 dias, porque 5 dias é o todo, né? O tempo que eu me internei, tava na indução, até depois que eu tive ela. 5 dias é o todo. Eu acho que foi 5, gente. Enfim, eu vou botar aqui embaixo os erros, os conceitos dos erros. Porque eu vou ter que olhar, né? Vou ter que olhar as coisinhas pra poder conferir tudo direitinho. E é isso. Vim pra casa, ainda tive que organizar algumas coisas quando cheguei em casa. Porque meu esposo inventou obra, né? Inventou de fazer uma reforminha pra ficar as coisas ajeitadas quando ela nascesse. Aí ficou, enfim, a casa tava meio organizada, eu tive que arrumar a cômoda dela. Mas já tava tudo na colmeia, mas tive que botar no lugar. Botar o pano do berço, né? Enfim, só o prazer de você estar em casa. Até hoje me lembra a sensação de você chegar em casa, a casa tá arrumadinha, né? Ter comida ali pronta, ter alguém ali pra te dar as coisinhas, você sentar, descansar, conversar, beleza. Assistir televisão, sentar, deitar, aproveitar. Meu Deus, que coisa boa. E é isso, né? Esse foi meu relato de parto. Eu nem sei quantos minutos deu, mas eu vou fazer outros vídeos falando sobre Pig, né? Bebê Pig, falando sobre outras questões. Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês quiserem botar aqui nos comentários, eu posso estar comentando pra vocês. Até mesmo sobre o desenvolvimento, né? Do bebê Pig. Heloísa com 1 mês tinha 3 quilos, 3,20 kg. Então, peso que geralmente as crianças nascem, ela tinha com 1 mês. Então, enfim, são várias coisas que eu posso estar aqui falando pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Me perdoe pela zoada aqui dos meus vizinhos, né? Amo eles de montão, mas faz uma zoada. Me perdoem, mas é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.